Ah, pessoal, se prepara, porque hoje vai ser um daqueles vídeos. Saiu a animação Liga da Justiça e RWBY Parte 2. Sim, aquela mesma, eles fizeram continuação, Parte 2. Quando essa animação foi anunciada, 99% das pessoas meio que deixou de lado, porque você via pela qualidade da animação que não dava para esperar muita coisa. Além disso, parecia a ideia mais aleatória do mundo só para ganhar dinheiro. Vamos juntar aqui as nossas franquias, Liga da Justiça, RWBY, e ganhar dinheiros. Pois é, foi o que todo mundo pensou quando saiu o primeiro trailer e a gente viu a qualidade da animação. Deu para ter quase certeza que era, e por causa de toda essa expectativa negativa, eu diria que o hype negativo seria a coisa mais fácil do mundo chegar aqui e criticar a parte 2 como se não houvesse o amanhã. E eu tenho certeza que daria muito view. Afinal, o pessoal adora que se fale mal das coisas. Mas vejam só, esse também é o ano que a DC lançou lá pelo Tomorrowverse o Liga da Justiça Mundo Bélico. E essa animação do Mundo Bélico conseguiu ser tão ruim, mas tão ruim, que ela é a pior animação do ano no meio de um crossover de duas partes da Liga da Justiça com a RWBY. Então, eu acho justo não julgar a animação pela capa, principalmente porque pode parecer que é ruim, mas a verdade é que quando saiu a parte 1, eu fiz aqui os meus elogios à parte 1. Achei sim genérica, com uma história whatever, mas com alguns momentos legais, principalmente envolvendo a Lanterna Verde Jéssica Cruz, no mundo da RWBY, que a gente teve ali alguns momentos de desenvolvimento de personagem que foram bem feitos para aquela personagem. Mas o grande ponto negativo da parte 1 ficou por conta do Batman. Que aquele Batman a gente pode esquecer, aquele sim era horroroso, é o que realmente dava para criticar. E agora nessa parte 2, a história, ela faz aquilo que a gente já esperava. Se a parte 1 foi no mundo da RWBY, a parte 2 vai ser no mundo da DC. E, dito e feito, essa animação se passa 95% do tempo, né, no universo da DC, nas cidades da DC. E por causa disso, os heróis da DC, todos eles estão com seu visual tradicional. Ao contrário do que aconteceu na parte 1, que os heróis da DC foram adaptados para o mundo da RWBY. Agora são as personagens da RWBY que são adaptadas ao mundo da DC. E elas recebem uma repaginada no visual e ganham poderes também. E olha, eu poderia ficar aqui uns 20 minutos reclamando cena por cena de alguns takes que são realmente muito ruins. Eu separei esse aqui do Cyborg voando de um lado para o outro, a equipe da Liga da Justiça chegando no chão, mas não é só porque elas são que necessariamente elas precisam ser ruins. E essa parte 2, ela acabou me surpreendendo porque ela conseguiu ser melhor do que a parte 1. E talvez seja o meu lado de DC, porque agora eles passam boa parte da história no mundo da DC, e a gente tem o visual dos heróis da Liga, como eles de fato são. Pô, o visual do Superman, o visual do Batman, o visual do Flash, todos eles estão muito bonitos. Apesar desse 3D mequetrefe. E no fundo, essa animação tem um certo coração. Olha só o Batman aqui com a capa toda fechada, caminhando estilo Batman Animated Series. Olha esse momento aqui legal da Vixen conversando com o Cyborg enquanto eles tentam solucionar o caso. São essas pequenas interações dessa formação da Liga, que é bem legal, que fazem a história valer um pouco a pena. Aliás, a parte mais criticável da parte 1 era aquele Batman. E agora na parte 2, o Batman foi resolvido. O Batman voltou ao normal, ele age como Batman. Talvez ele esteja um pouquinho dependente demais de batirangues, porque, meu pai do céu, como esse Batman joga batirangues, hein? Essa é a habilidade dele, batirangue, 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 é só batirangue. Mas ele está agindo mais como Batman, ele tá do lado mais da expertise ali, junto com o Cyborg para ver o plano. No início do filme ele fica no status de Poison, e boa parte da história é o pessoal da Liga tentando curar ele, mas nem de longe é aquele desastre da primeira parte. Na primeira parte, o Batman queria ficar no planeta da RWBY com 5 minutos dele naquele planeta, né? Não dá, aquilo dali fora de cogitação. Agora ele voltou ao normal. Só que ao mesmo tempo que essa animação merece esses elogios, é muito difícil de recomendar essa animação para quem não é muito fã da RWBY, porque essa animação, apesar dela estar no universo da DC,
ela fala muito pouco desses personagens que estão ali. A jornada de personagens é basicamente as jornadas das personagens da Ruby. Principalmente a própria Ruby, que ela tem um certo problema agora, que ela tá com um excesso de confiança, que é o contrário do arco que ela teve na primeira parte. Enquanto que os outros personagens da Liga, eles estão ali, só que eles estão muito mais reagindo ao problema. Mas eles contribuem para a história, para a evolução das personagens principais da Ruby, e alguns deles têm diálogos até que legais, sabe? Tipo o Superman conversando com a Ruby. É mais interessante do que foi feito na primeira parte. O único personagem da Liga da Justiça que tem um arco mesmo no filme é o Flash. E olha, eu fiquei com a sensação que quem fez essa animação gosta muito do Flash. Porque a gente tem vilões do Flash aparecendo, a gente tem a continuação do Kilgore aparecendo, a gente tem o Flash tendo o próprio arco dentro do filme. Teve bastante coisa do Flash, até onde deu. E o Flash tá sofrendo de um trauma por causa do que aconteceu no primeiro filme, é de que o corpo dele foi possuído pelo Kilgore dentro da simulação criada do planeta da Ruby. E agora ele continua vendo o Kilgore em toda parte, mesmo não tendo nada de errado com ele. E olha, na verdade isso aqui é um assunto bem delicado, que a animação até tem uma certa coragem de abordar. E a maneira como eles lidam com alguns diálogos, eu achei que toda a situação foi bem sincera e bem abordada. Só que também eles nunca vão muito além das correlações óbvias que se fazem esse tipo de história. O Flash no terceiro ato, ele poderia ter um super momento para brilhar e ele ser o grande protagonista do terceiro ato, principalmente por conta de todo esse arco dele, que é bom, mas ali chega no momento da luta que ele simplesmente some. E é aqui que você percebe que é uma animação que tem, tipo, boas ideias, mas tá tudo meio que jogado e não tem uma coerência temática em cima da história, sabe? A gente tem pequenos mini arcos para um personagem aqui, outro acolá, e a sensação geral que eu tenho depois de assistir a animação é que eu vi, sei lá, um episódio aleatório da Ruby que casualmente apareceu a Liga da Justiça. No final das contas, não me parece ter sido toda essa história para ter parte 1 e parte 2. Mas se fosse uma animação ali de 20, 30 minutos, ok, eu acho que teria sido mais aceitável todo esse arco aí. Para os padrões de um desenho da Liga da Justiça, dava, com certeza, para esperar bem mais. Só que eu tenho a sensação que, para os padrões da Ruby, é mais ou menos isso daí. É como se fosse uma animação, volta um vilão antigo da Ruby, que eu não faço ideia de quem seja, mas eu imagino que o vilão que aparece no terceiro ato, que é da Ruby, tenha todo um lore dentro ali do universo dela, né? E que de alguma forma seja importante o retorno dele ali. Mas infelizmente acaba sendo isso. É uma animação que parece estar mais focada nas coisas da Ruby do que das coisas da DC. As coisas da DC estão relativamente ok na animação, tem temas bons ali que eles exploram, e os arcos de personagem das personagens da Ruby são mais interessantes e tem o seu tempo mais investido. Tanto da Ruby, da Vice, daquela que tem o cabelo amarelo, mas ela funciona o suficiente para ser entretenimento, para não ser insultante, e ser ali a sua nota 6 de um crossover da Liga da Justiça. Agora, um outro problema que a animação tem é que essa parte 2, ela é muito mais focada nas cenas de ação. A parte 1 até que tinha cena de ação, a parte 2 tem muito mais. E a princípio, talvez isso pudesse ser uma coisa boa, o problema é a qualidade da animação das cenas de ação. Não é uma super, hiper grande animação, como a gente já tinha visto na primeira parte. Só que, de novo, o diretor dessa animação, ele consegue tirar leite de pedra, buscando uma câmera que segue a ação, buscando uma dinâmica diferente para algumas cenas. Dá para realmente ver que eles estão se esforçando para tentar fazer a melhor animação que eles conseguem com um orçamento de uma Coca-Cola e um sanduíche. E para quem tem esse orçamento aí de $20, eles cumprem o que querem, sabe? É muito complicado dizer que essa animação é muito ruim, é uma decepção. Primeiro que não tem como ser decepção porque não se esperava muita coisa, né? E segundo que com esse orçamento é complicado mesmo. O diretor fez o que fez, e fez um trabalho melhor do que da primeira parte. As cenas de ação aqui são bem melhores comparado com a parte 1, e eu ouso dizer, sim, eu ouso, que as cenas de ação aqui são melhores do que a Liga da Justiça Mundo Bélico. Aliás, essa animação é melhor que Liga da Justiça Mundo Bélico. E se pá, é melhor que aquela animação da Legião dos Super-Heróis do início do ano. É quase o nível da animação da Legião dos Super-Heróis. É quase. E olha que a animação da Legião dos Super-Heróis não foi lá grandes coisas, né? A gente fez a crítica aqui. E a questão de ter uma animação que é muito mais focada na ação é que, como você tem um tempo limitado ali de 1h15, 1h20, cara, isso tira ainda mais tempo do que você pode fazer para tentar transformar a sua história em algo diferente. Porque quando você não tem orçamento, você pode tentar compensar em roteiro.
em escrita, em dinâmica de história, só que eles vão para a rota de cena de ação. E isso esvazia muito a história. A história aqui é muito simples. Se você quiser, você pode transformar essa história de 1h15 em 30 minutos fáceis. É só que provavelmente eles esticaram toda a história que eles podiam para ficar com 1h15. E a animação também tem essa ideia que poderia ter dado muito bom, de que são os vilões defendendo a Terra. Porque os monstros que atacam a Terra da Liga são os monstros da Ruby. E ali você vai ver o Killer Croc, o Mestre dos Espelhos e o Mago do Tempo defendendo a Terra. E isso é bacana, mas infelizmente ficam só nesses 3 heróis. Tem até um pequeno cameo do Coringa com a Arlequina, com eles aparecendo de costa, mas também é só isso. Só que tudo soa muito estranho, porque vai ter uma parte da animação que os heróis vão reunir os vilões para executar um plano secreto para derrotar os vilões da animação. E ali, quando eles executam um plano deles, aparecem 3 vilões. Pô, mas daí você executa esse plano aí que poderia ter sido bem legal, com vários vilões ajudando a Liga da Justiça a derrotar, né, os vilões da animação, e aparecem os mesmos que tinham aparecido antes. Fica realmente a sensação que eles ficaram sem dinheiro para colocar a Mulher Leopardo, para colocar o Cara de Barro, para colocar o Senhor Frio, o Capitão Frio, um Sinestro da Vida. Porque só esses 3 para esse plano aí que eles executaram é tão pouco, é muito anticlimático. Eles falam ali, vão vilões, e aparecem 3 vilões. Poxa, sério? Ah, e tem uma outra coisa que eu achei muito idiota, que bem no início da animação, o Flash precisa encontrar a equipe da Ruby que tá numa outra terra. A animação meio que deixa implícito que a Remnant, né, a terra ali da Ruby, faz parte do multiverso da DC. E a Liga da Justiça pede pro Flash encontrar. Beleza, me parece uma boa ideia, uma boa justificativa pra colocar a Ruby, né, na equipe no meio da história, porque é o crossover, elas têm que aparecer. Só que aí me digam, como que vocês acham que o Flash vai encontrar uma outra terra pra avisar essas heroínas a virem até a terra da DC? Como que vocês acham? Bem, eu imagino que ele vai usar a velocidade dele para viajar nas outras terras. Aliás, foi o Flash recentemente que mapeou, né, o multiverso da Terra, que ele foi lá e catalogou Terra 1, Terra 2, Terra 3. O Flash tem esse poder, ele pode viajar entre as terras. Seja querendo usar só os poderes dele, ou com a esteira cósmica, sei lá. Mas vocês sabem como é que eles fazem isso na animação? Ele pega um notebook e fica digitando no notebook. Quadrante 1 do multiverso. Não encontrei nada. Canário Negro, põe um X aí no mapa multiversal. Não tá lá. Quadrante 2, aí vou eu. Ah, não tá. Poxa, mas que coisa sem criatividade, né? Você usar o Flash como cara da cadeira. Ainda mais o Flash, velho, porque ele é um dos protagonistas da Liga da Justiça da animação. Você poderia ter usado toda uma cena dele indo de um lado pro outro, enquanto que o Gore, que tá, né, na cabeça dele, ele acha que ele ainda tá na cabeça dele, poderia fazer algumas coisas, mexer ainda mais com ele. Mas não, ele fica só no computadorzinho. É esse tipo de coisa que decepciona um pouco. Eu até consigo passar o pano de que, eles têm $10 para fazer uma animação de 1h20. Beleza, todo mundo tem pouco dinheiro, eu entendo, mas o Flash no computadorzinho vendo o multiverso e avisando a Canário Negro que fica marcando um X, que coisa mais sem graça. E eu também preciso da opinião de vocês sobre o visual da Mulher Maravilha. Todas essas personagens femininas da animação possuem olhos de anime bem tradicionais. Só que por algum motivo eles desenham a cara da Mulher Maravilha de um jeito super fofo, parece um outro estilo. E aí acontece takes como esse, que tá todo mundo sério e tá ali adiando com uma cara meio kawaii, sabe, olhando pro monitor. E tipo, isso não é um ponto negativo, é só que eu acho muito curioso como que se destaca demais das outras personagens. E uma outra coisa positiva é que eu gosto bastante da formação dessa Liga da Justiça, principalmente pelas interações que a gente tem com os personagens. Cyborg com a Vixen, cara, funciona tão bem na animação. Vixen com o Batman também funciona muito bem na animação. A Lanterna Verde e Jéssica Cruz, que as pessoas não se importam muito com ela, mas ela também tá bem na animação e interagindo quase que bem com todo mundo. Essa formação, embora não seja assim uma formação dos sonhos, é uma formação bem legal e eficiente que quando você divide ela em equipes, ajuda até a melhorar individualmente cada personagem com as interações. O único ponto assim que eu vou dizer que foi péssimo, mas muito ruim, é um negócio que acontece no meio da história. Porque um dos vilões principais, ele deixa uma mensagem codificada para alguém que ele não sabia que iria ver o que ele estava falando, porque era só uma conversa casual que ele estava tendo com outro vilão, e ele fala uma frase que quando o Cyborg decodifica isso no futuro, é uma frase que cada letra forma o nome do vilão da
Ruby, que é um vilão que já tinha morrido, que eu acredito que seja de uma saga antiga da Ruby aí. Só que, gente, é uma frase absolutamente aleatória. Uma coisa do tipo, ah, mas que lindo dia. E aí você pega o M do mas, o Q do que, L do lindo e o D, e isso forma, sei lá, Darkseid. A lógica é zero, e eles só descobrem a identidade do vilão da Ruby por causa disso. Olha, isso aqui foi uma barrigada do roteiro, hein? Que preguiça do roteirista de tentar introduzir esse vilão de um jeitinho melhor. Eu revirei os olhos, essa parte foi difícil, essa parte, hein? E beleza, chegou a hora do veredito. Esse ano, para as animações da DC, tirando a série animada do Superman, aquela animação do Batman do início do ano, foi tudo meio que qualquer coisa, né? A Legião de Super-Heróis poderia ter sido melhor, o Mundo Bélico foi horroroso, e essas duas animações aqui da Liga da Justiça com a Ruby poderiam ter sido muito ruins, mas a verdade é que elas não são muito ruins. Elas são apenas genéricas, tendo que a parte 2 é superior à parte 1. Louvo demais o esforço da direção de tentar puxar o melhor possível para cenas de ação, e quem sabe se tivesse um orçamento maior poderia ter sido algo muito épico, a história poderia ser melhor, mas as interações dos personagens são boas. Eu não lembro quanto que eu dei para a primeira parte, eu não lembro se eu dei 5,5 ou 6, mas essa animação eu vou dizer que é nota 6. Ela faz o mínimo do mínimo para ser assistível. Em nenhum momento se justifica esse hype negativo esperando que vai ser a pior animação da DC, porque é com a Ruby, ninguém sabe. Não, é uma animação ok, poderia ser melhor, mas de novo, tem boas ideias e talvez com pequenos ajustes, se tivesse um orçamento um pouco melhor, arrumando pequenos detalhes ali na condução da história e removendo um pouco a duração, poderia ter sido melhor. Mas ela passou de ano com as calças na mão, assim, uma nota 6. Mas enfim, gente, isso daqui também é só a minha opinião. Se você quiser assistir e tirar suas próprias conclusões, você tire. E no mais, é isso daí. Muito obrigado e dá DC. E essa foi a nossa crítica de Liga da Justiça e Ruby Parte 2. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.